A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui é o evangelista Ramon Ribeiro, seu professor da Escola Bíblica Dominical, aqui da página EBD, Escola dos Servos de Deus, online pelo Facebook e também pelo canal no YouTube, Evangelista Ramon Ribeiro. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula da revista CPAD do terceiro trimestre de 2022. O tema da nossa revista nesse trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Vamos para a lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. Texto áureo, baseado em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O Espírito Santo traz um alerta por meio do apóstolo Paulo para o povo de Deus: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, a igreja, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. A verdade prática vem nos informar que a Escritura, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, condena toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Nesta lição, estaremos aprendendo qual é o casamento constituído por Deus. Vamos para a leitura bíblica em classe, baseada em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 a 20, e Romanos capítulo 1, versículo 26 a 28. 1 Coríntios capítulo 6, verso 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-lo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Verso 16. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Verso 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Versículo 18. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 28. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Versículo 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Conteúdo da lição. A nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar
a revolução sexual na sociedade. Segundo, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. Terceiro, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Introdução. Nesta lição, abordaremos questões relacionadas à sexualidade à luz das Escrituras Sagradas. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Tópico 1. A revolução sexual. Primeiro ponto. Um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. O modelo cultural e os valores morais eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado. As relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Gênesis capítulo 1, verso 27. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Esse primeiro ponto do primeiro tópico vem nos informar que havia no Ocidente um paradigma. Que paradigma é esse? O que essa palavra significa? A palavra paradigma significa modelo padrão a ser seguido. Havia um modelo padronizado na sociedade em que a sociedade seguia, que era o paradigma judaico-cristão, ou seja, a cultura judaica com a cristã, e moldou o Ocidente durante séculos. A sociedade do Ocidente foi moldada segundo esse padrão judaico-cristão, certo? Os valores morais eram extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Segundo a nossa revista, nesse aspecto a sexualidade era vista como algo sagrado. As relações sexuais deveriam ser heterossexuais, monogâmicas e não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma visão bem conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Referência aí de Gênesis capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse era o padrão de sexualidade da sociedade no Ocidente. Segundo ponto, a quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passou por grandes mudanças sociais, movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganharam cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e mais presença nos lares. Os historiadores dizem que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. A sexualidade, conforme
defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. A partir dos anos 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muito dentre os evangélicos passaram a fazer concessões a essa nova moralidade. Pontuação do segundo ponto: a quebra de um tabu. Segundo a nossa revista, a partir dos anos 1960, o Ocidente passou por grandes mudanças sociais. Surgiu na sociedade grupos de protestos, grupo de pessoas que, segundo a revista, eles passaram a contestar a moral cristã na sociedade. E eles passaram a ganhar mais visibilidade. Com a chegada da TV e também por volta do ano 1980, a indústria pornográfica começou a crescer. E com isso, mudanças ocorreram a partir desses eventos, A partir desses eventos, a sociedade passou por grandes mudanças e a moral cristã, o padrão judaico-cristão, o paradigma, agora se torna um tabu a ser quebrado. Vamos agora para a sinopse 1 do primeiro tópico. A revolução sexual trouxe um novo paradigma para a sexualidade moderna. Segundo a nossa revista, a nossa lição, ela vem nos informar nesse segundo ponto do primeiro tópico da nossa lição que surgiram movimentos de contestação que começaram a contestar a moral cristã, e esses movimentos eles ganharam força com a chegada principalmente da TV, que passaram a divulgar esses grupos, eles passaram a ter mais visibilidade. A pregação do aborto, a pregação do homossexualismo, do lesbianismo, segundo os historiadores, começaram a ganhar força na sociedade. A partir dessa época, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. Então, acredito que esse segundo ponto aqui está bem explicado, está bem explícito, está bem claro. Segundo também a nossa lição, muitos cristãos, muitos evangélicos passaram a fazer concessões a essa nova moralidade, ou seja, muitos passaram a aceitar o aborto como normal, o sexo antes do casamento como normal, o adultério como normal, e por aí vai. Muitos passaram a fazer concessões a essa nova moralidade. Tópico 2. As principais distorções da sexualidade sadia. Primeiro, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação é entendido como a prática não aceitável e reprovável do sexo antes do casamento realizada por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento
porneia, que dá origem às palavras na linguagem portuguesa como pornô ou pornografia, etc., possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Vamos agora conferir a referência em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, o que Paulo vem nos informar. 1 Coríntios 6, 18. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Segundo ponto: adultério não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira, até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Betseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. 2 Samuel capítulo 11, verso 1 ao versículo 5. 2 Samuel capítulo 12, versículos 9 e 10. No livro de Provérbios, sobeja as advertências contra essa prática. Provérbios capítulo 5, verso 1 a 23. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Mateus capítulo 5, verso 31 e 32. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Agora vamos para as referências segundo esse segundo ponto. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 a 5. Na primeira época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. 2 Samuel capítulo 12, verso 9 e 10. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Provérbios capítulo 5, versículo 1
ao versículo 23. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destila mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa dos seus esforços. No final da vida você gemerá com sua carne e o seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brota do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Porque, meu filho, se desencaminhado pela mulher imoral, por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades dos ímpios o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Tópico 2. As principais distorções da sexualidade sadia. Terceiro ponto: homossexualidade, uma contradição da ordem natural.
cristãos que leem e têm a Bíblia como sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta desta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e que não é fruto de preconceito. Levítico capítulo 20, verso 13, Levítico capítulo 18, verso 22, Deuteronômio capítulo 23, verso 18, Romanos capítulo 1, verso 26 a 28, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10 e 1 Timóteo capítulo 1, verso 10. A sinopse do primeiro tópico da nossa lição vem nos informar que o relacionamento pré-conjugal e extraconjugal e homossexual é uma prática que distorce o propósito de Deus. Vamos conferir agora as referências citadas na nossa lição nesse terceiro ponto do segundo tópico. Levítico capítulo 20, verso 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre ele. Levítico capítulo 20, verso 13 diz: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre ele. Levítico capítulo 18, verso 22. Não se deite com um homem com quem se deita com uma mulher, é repugnante. Levítico 23, 18. Não traga ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Romanos capítulo 1, verso 26 a 28 diz: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. 1 Coríntios capítulo 6, versos 26 a 28. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todos aqueles que se opõem à sã doutrina. Tópico 3. O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Primeiro ponto. O sexo atende uma necessidade da criação.
Uma das principais razões para a prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal multiplicar e encher a terra, em Gênesis capítulo 1, verso 28. Sem a procriação não haveria a perpetuação da espécie humana. Portanto, o sexo, conforme a palavra de Deus, atende a uma necessidade premente da criação. Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Segundo ponto do terceiro tópico: o sexo como complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender às necessidades de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou. O casamento, Mateus capítulo 19, verso 5. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as mais diferentes formas de impureza sexual foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Em Hebreus capítulo 13, verso 4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Mateus 19, verso 5. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e unir-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Terceiro ponto do terceiro tópico: o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo não aprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26, o qual, conforme João 3,16, Deus o ama. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como também as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que a Bíblia ensina, a igreja acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todos os que crê em Jesus como Salvador. Romanos capítulo 1, verso 16. E isso inclui os homossexuais. Sinopse 3. Segundo o padrão bíblico, o sexo atende à necessidade da criação e da satisfação do casal. Segundo o padrão bíblico, o sexo atende à necessidade da procriação e da satisfação do casal. Romanos capítulo 1, Gênesis capítulo 1, verso 26, parte A. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Conclusão. Nesta lição, aprendemos sobre 3 dos principais desvios de modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Chegamos ao final de mais uma lição concluída. Espero que você tenha aprendido e assimilado esta lição. Esta lição abordou questões sobre sexualidade. Nesta lição, aprendemos aí que todo ato de sexo fora da esfera do casamento é pecado. Isso engloba o sexo antes do casamento, como também fora do casamento. Tá certo? O sexo no Brasil já foi considerado crime. Havia uma lei que estabelecia essa prática como crime, o adultério. Agora não é mais, foi revogado. Mas, segundo a Bíblia, ainda é pecado. Práticas como essa são maléficas para a vida cristã, tá certo? A sociedade de hoje prega as ideologias contrárias à nossa fé. Aborto, legalização das drogas, a união homoafetiva e por aí vai. Ideologias contrárias à nossa fé, a mudança de sexo e tirando a autoridade dos pais. Quem decide são as crianças ou quem quer mudar de sexo, certo? Fugindo a ordem contrária à natureza, estabelecida por Deus. O que Deus aprova é a união de um homem e de uma mulher no propósito do casamento, tá certo? Os adúlteros, os devassos, os infiéis, os impuros, Deus irá julgá-los. Na sociedade, grupos de movimentos estão se levantando em protesto contra princípios e valores do reino de Deus, da nossa fé. E essa é uma das áreas que a igreja ela é atacada pela sutileza da normalização de práticas contrárias à nossa fé. Essa é uma das áreas que a igreja vem sofrendo ataques por parte do inimigo para a destruição da mesma, para a destruição da igreja, tá certo? Então essa lição é uma lição produtiva, é uma lição que o tema não é totalmente esgotado. Você pode usar esta lição como fonte de pesquisa, de anotações, e todas as vezes que você quiser estudar, ouvir, aprender, relembrar, venha ouvir esta aula, que ela vai estar disponível aqui nas plataformas, tanto no meu canal no YouTube e também aqui na página EBD, Escola dos Servos de Deus, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi mais uma aula da EBD, aqui da página EBD / Escola dos Servos de Deus. Que Deus abençoe, até a próxima aula, se assim o nosso Deus permitir. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.